Olá, alunos do primeiro ano. Atenção, alunos da disciplina Arte. Vamos lá, pessoal. Agora o novo assunto que vai valer já é os elementos da linguagem visual. Então, vou explicar aqui sobre esses elementos e depois vocês vão responder uma atividade, tá certo? Então, pessoal, os elementos da linguagem visual, eles são aqueles elementos que compõem uma imagem. São eles que, de forma combinada e organizada, eles vão formar alguma imagem que você possa identificar. No caso das imagens figurativas. Existem também as imagens abstratas, que nós não identificamos algo, tá bom? Porque é abstrato. Então, a linguagem visual, ela é uma forma de comunicação que utiliza elementos visuais para transmitir mensagens e informações. Olha, esses elementos, eles são fundamentais na construção de obras de arte, design gráfico, por exemplo, na publicidade, no cinema, na fotografia e outros meios de comunicação visual por aí. Então, vou explorar de forma resumida cada um desses elementos, porque eles são muito extensos, né? Então fica difícil explorar tudo que tem para dizer sobre eles. Então, eu vou dar uma base inicial para vocês. Vamos começar com o ponto, tá bom? O ponto, ele é um elemento da linguagem visual. Eu vou fazer aqui uma definição do que é o ponto. Olha, o ponto, gente, ele é um elemento mais básico da linguagem visual. Ele é o princípio de tudo. Tudo começa pelo ponto. São vários pontos que vão constituir uma linha também, tá certo? Então, o ponto, ele é o elemento mais básico da linguagem visual, tá? Como eu já falei, ele é utilizado para criar formas, direcionar o olhar do espectador, também vai criar ritmo na composição. Então, um ponto, ele pode ser pequeno ou pode ser grande, como vocês estão observando aí na imagem, discreto ou dominante. E a sua posição na imagem, ela vai influenciar a percepção do espectador. Existem algumas obras que foram criadas a partir do ponto também. No caso do pontilhismo, o pontilhismo, pessoal, ele foi uma técnica de pintura criada na França, em meados de 1880. Então, nela, o que acontece? A decomposição tonal, ela é obtida a partir de pinceladas pequenas. Decomposição tonal, né, das cores. Esse movimento, ele também ficou conhecido como cromoluminarismo também. Então, a origem do movimento, o pontilhismo, ele foi influenciado por pesquisas científicas na área da óptica, campo da visão, tá certo? E nesse movimento, ele tem as suas principais características, que é a decomposição das cores. O pontilhismo, ele se baseia na justaposição de cores primárias separadas por espaços brancos muito reduzidos. Então, isso vai criar uma terceira cor vista à distância. Você vai se distanciando da obra e você vai conseguindo enxergar melhor as cores dela. Também uma outra característica é a pintura feita por pequenos pontos. Os artistas, eles aplicavam pontos de tonalidades puras sobre as superfícies, criando imagens pontilhadas. Então, são vários pontos que vão constituindo uma imagem.
Se você olha de perto, você não vai conseguir visualizar, e você tem que se distanciar para você conseguir visualizar a imagem criada pelo artista. Outra característica é a fragmentação e simplificação das formas. Então, o objetivo era obter tons mais luminosos que transmitissem luz e calor. Tá? Eles vão fragmentando ali os tons, vão colocando um ponto de uma cor, de outra cor, e aí eles vão conseguindo obter tons mais luminosos, que transmitem luz e calor. Outra característica é a preferência por cenários ao ar livre, ou seja, são paisagens, né? Pessoas ao ar livre. Os pintores, eles buscavam captar a luz e a cor da natureza através da técnica dos pontos coloridos, com pequenos espaços em branco. Então, um dos principais artistas foi o Paul Signac, que foi um dos maiores representantes do pontilhismo. Tem algumas obras dele, vou mostrar aqui uma obra dele que duas. Vou mostrar a ponte de Asnieres, que é uma cidade lá na França, e a entrada do porto em Marsella. Então são duas obras importantes que utilizam a técnica do pontilhismo. Esse é o ponto, né? O elemento da linguagem visual. Vejam que com esse elemento aqui o artista já começa a criar obras, né? Sendo que daqui eles utilizaram cores também. Utilizaram não só o ponto, mas ele utilizou as cores. O Paul Signac lá no pontilhismo. Depois do ponto, nós vamos ter linha. Linhas que existem vários tipos de linhas, tá certo? Então, o que é a linha? A linha, ela é uma conexão de pontos. Os pontos vão se conectando, eles vão definindo uma linha, e as linhas vão definindo formas, como o triângulo, retângulo, quadrado, círculo. Ela pode ser de várias maneiras, a linha, tá? Existem várias formas de linha, como por exemplo a linha reta, a linha curva, a linha diagonal. Então possuem várias variações. Linhas, elas direcionam o olhar, elas criam um movimento, elas organizam a composição visual. Elas servem para organizar, elas dão o contorno das imagens também. Observem aí os exemplos das linhas para vocês terem uma noção melhor desse elemento da linguagem visual. Agora vou falar sobre a forma. A forma, pessoal. As formas, elas são, depois que a linha já deu aquele contorno todo, né, ela cria formas. E ela criou outro elemento da linguagem visual, que as formas, elas são os contornos delimitados por linhas. Tá? Elas podem ser geométricas, como por exemplo círculos, quadrados. Elas podem ser orgânicas também, como formas naturais. Na natureza você vai encontrar vários tipos de formas. Então as formas, elas vão comunicar significados e elas podem evocar também sensações. Então existem vários tipos de formas, desde as mais básicas, como triângulo, quadrado, retângulo, quanto as mais variadas formas que nós encontramos na natureza. Imagine, por exemplo, o contorno de uma folha, o contorno da imagem de algum animal, de uma pedra, e assim a gente vai encontrando vários tipos de formas. Tá certo? Agora vamos para a cor. A cor
ela é a luz refletida em uma superfície. Tá, pessoal? A luz, ela tem todos os tipos de cores e a superfície sobre a qual ela cair, ela incidir, ela vai fazer nós enxergarmos a cor daquele objeto. Então, ela tem um grande impacto emocional e simbólico para a gente. As cores. Existem as cores quentes, como vocês já sabem, que o vermelho, o amarelo, laranjado, elas vão transmitir energia para a gente. Sensação de calor também. Enquanto que as cores frias, como por exemplo o azul, o verde, elas já vão sugerir uma calma, uma tranquilidade, uma sensação de relaxamento. Então elas têm essa função com a gente, as cores, elas causam essas sensações. Então, as possibilidades tonais de cores, elas são infinitas. E cada artista vai usando a cor como bem preferir. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês uma obra do período fauvismo, onde eles utilizavam muito a cor, cores vibrantes. Essa obra aqui, ó. E mais uma outra obra aqui de um artista também que utiliza a combinação de cor de forma bem interessante. Aqui está. Muito bem. Então vejam que os artistas eles vão se utilizando dos elementos da linguagem visual. A ciência ela estuda a cor. Existe uma gama de conhecimentos e informações infinitas só sobre a cor. Viu, pessoal? Que não daria nem tempo de caber dentro desse vídeo aqui, tá? Porque nós estamos vendo aqui de forma mais didática e forma resumida, tá? Vamos agora para a textura. A textura. A textura, ela está relacionada ao sentido do tato. Existem dois tipos de textura, uma textura óptica, né? Nós olhamos e sentimos uma sensação de que se nós tocássemos ia ter aquela textura. E existe a textura tátil, né? Que é quando você toca mesmo no objeto e você vai sentindo ali como é a superfície, a sensação que você tem quando você coloca a sua mão sobre a superfície daquele objeto. Então, a textura pode ser, como eu falei, ela pode ser visual ou tátil. As texturas, elas adicionam interesse e profundidade à composição. Então, existem em obras diferentes tipos de textura. Por exemplo, essa obra aqui, ó, observem, essa obra aqui é uma escultura. É uma escultura que você pode pegar, você pode tocar e você sente a textura. Um deficiente visual, por exemplo, ele se guia muito pela textura dos objetos também. Então ele toca, ele vai sentir, ele vai perceber. Essa obra aqui, ela tem uma característica de textura, é uma escultura, uma textura tátil mesmo, né? Você pode tocar até. Agora, essa obra aqui, essa outra obra aqui, que é uma gravura de cordel, de literatura de cordel, ela é uma textura simulada, é uma textura visual. Você vê e acha que aquilo ali tem um relevo, tem uma textura específica, entendeu? Mas na realidade o papel ele está liso, é sempre liso, mas ele passa para a gente a sensação de uma textura mais espessa. Tá certo, gente? Então os artistas se utilizam de vários tipos de textura. Algumas telas elas são pintadas com
com uma tinta mais grossa, com uma massa, e vai criando uma textura naquela tela também. Agora vamos para o espaço. O espaço, gente, ele é a área ocupada pelos elementos visuais. Tá? Os elementos visuais, se você tem uma tela em branco para pintar, você tem um espaço. Então, esses elementos visuais que eu já fui falando, eles vão ocupando esse espaço. O ponto, as formas, as linhas, as cores, só que eles vão ocupando de forma organizada e combinada, entenderam? De acordo com a intenção do artista. O artista tem a intenção de fazer uma paisagem, então ele vai combinar esses elementos no espaço da tela para que ele consiga compor uma paisagem. Então, o espaço ele é a área ocupada pelos elementos visuais. Pode ser bidimensional. Bidimensional é quando ele é plano. Aí tem duas dimensões, que é a altura e a largura. Tá certo? São duas dimensões. Pode ser tridimensional, quando tem a profundidade. É a terceira dimensão, a profundidade. Então, o uso do espaço ele influencia a sensação de proximidade e distância que a obra vai causar na gente. Então, existem obras que dão a sensação de profundidade, mas ela é feita numa tela plana, de duas dimensões só, entendeu? Uma tela bidimensional, mas ela dá para a gente a sensação de profundidade. Quando você está assistindo televisão na sua casa, que é uma televisão de tela plana, você tem a sensação de profundidade também, mas na realidade não existe, porque a tela é plana e você está vendo uma imagem só. É uma imagem ali que dá apenas a ilusão, mas não é uma realidade da profundidade que é vista no nosso dia a dia, quando a gente sai por aí pela cidade, quando a gente observa ao nosso redor. Então, esse aqui é o espaço, é um elemento visual muito importante na composição das imagens, das obras de arte e tudo mais. Dos letreiros, né, que ficam nas propagandas de mercadinhos, por aí. Vamos para outro agora, o movimento. O movimento, olha só, o movimento, pessoal, ele é sugerido por linhas diagonais. Repetições e elementos em deslocamento. Então, a composição, ela cria para quem observa uma obra, ela cria uma ilusão de movimento. Ela vai criar um dinamismo e ela vai direcionar a atenção do espectador, da pessoa que está olhando. Então, a gente vai observar e vai sentir aquela sensação de que tem um movimento naquela obra, entenderam? Não que está se movimentando mesmo na realidade, mas que ela passa a sensação de movimento. Agora vamos para a próxima, que é o equilíbrio, tá? O equilíbrio. O equilíbrio, ele é fundamental para uma composição visual agradável, tá? Equilíbrio ele pode ser simétrico, que eu quero dizer que numa imagem, o mesmo tamanho que tem para o lado esquerdo é o mesmo tamanho ou a mesma proporção para o lado direito. Isto é o equilíbrio simétrico, tá certo? Numa imagem. E o equilíbrio, agora o equilíbrio assimétrico, por exemplo, ele é um equilíbrio desigual, mas ele também pode ser harmonioso, tá bom? O equilíbrio assimétrico. Por exemplo, para o lado esquerdo você vai perceber que tem mais elementos visuais do que para o lado direito. Mas mesmo assim é criada uma harmonia entre eles. Essa harmonia ela é criada na imagem, na composição geral. Então, ao criar projetos visuais,
a gente deve considerar esses elementos, tá, pessoal? Porque é essencial para garantir o resultado final da construção de uma imagem, tá? Com o objetivo que o artista quer. Se quer que a imagem seja impactante, se ele quer que a imagem seja tranquilizante, se ele quer uma imagem que passe algum tipo de sensação para as pessoas, então ele vai ter que saber dominar esses elementos, o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, o equilíbrio. Todos esses elementos o artista vai ter que dominá-los para poder transmitir aquilo que ele quer para os espectadores. Tá certo, alunos? Então, pessoal, vou deixar a atividade aí no comentário, tá bom? No comentário vou deixar a atividade. Vocês vão aí fazendo essa atividade, que ela é uma atividade de segundo bimestre. Respondo aí no caderno de vocês essas perguntas, de acordo com o que eu falei aqui, tá certo? E aí fica respondido aí, façam no caderno de vocês mesmo. E depois, na sala de aula, a gente confere tudo isso. Valeu, pessoal. Fui!